Essa semana e nas próximas, a Câmara dos Deputados vai votar vários projetos que aumentam despesas e reduzem receitas do governo federal, e isso nos lembra daquele velho ditado de que você pode ignorar a realidade, porém, você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Ao longo dessa semana ficou famoso aí as várias pautas bomba, ou pautas de explosão fiscal, ou pautas de falência, ou enfim, o que você quiser chamar, que foram passadas na Câmara dos Deputados e ainda vão ser passadas provavelmente com um impacto total de uns 100 bilhões de reais aí nos próximos anos, de maneira geral até 2020, tem uma que é em 10 anos, que é refis, mas enfim, vai ganhar uma paulada bem grande aí, e o que não tá muito sendo discutido é... Tá, mas no que isso vai dar? Porque assim, a gente tem uma realidade fiscal no Brasil agora que é a iminência de uma falência. E eu tô achando curioso, assim, eu procurei, tem alguns estudinhos do IPEA que tratam disso, alguns analistas falando disso assim meio... Mas ainda tá meio distante isso, mas o fato é que assim, a gente tem um déficit esse ano de 159 bilhões de reais e mais déficits projetados pela frente, e a nossa dívida é esperado, né, que ela chegue a um pouquinho acima de 90% em relação ao PIB, né, saindo de 50% antes da Dilma começar a farra dela. E isso, claro, projetando nenhuma crise internacional e nenhuma crise econômica brasileira. Quer dizer, essa projeção não fatora um Ciro Gomes, entendeu? Essa é a situação que nós estamos e essa é a realidade, ok? E isso, não, como eu falei em vídeos passados sobre essa falência brasileira aí, isso não é uma questão de ideologia, isso é uma questão contábil, ok? Assim, eu sou anarcocapitalista, você pode ser o que você quiser, cara, tá bom, não tem problema. Agora... não tô falando assim de opinião, entendeu? Eu tô falando uma planilha de Excel. E o que isso significa? Isso significa que você tem que cortar gastos. Aí o que os caras fazem? Aumentam gastos. É uma coisa bizarra. E não que eu tô dizendo assim que eu sou contra algumas dessas medidas, eu sou a favor de várias dessas medidas, como por exemplo, refis para empresas do Simples. Sou a favor. Eu sou a favor de qualquer corte de impostos, ou qualquer buraco, ou qualquer loophole, ou qualquer desconto, a qualquer momento, por qualquer ocasião, em qualquer valor, para qualquer setor. Se o imposto tá caindo, eu sou a favor. Simples, é incondicional. Agora, tem que cortar despesa também. Esse que é o problema do que está acontecendo aí. Os caras têm um déficit de 160 bi na mão, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Os caras têm isso, e ao invés de se preocupar com gastos, eles criam mais despesas. Qual é a consequência lógica de ignorar essa realidade? A consequência lógica é aumento dos déficits, é aumento da dívida, aumento dos juros, e o Brasil nos próximos 10 a 20 anos tentando consertar isso, rezando para não ter uma crise internacional. Porque se tiver, a economia vai pro pau aí por um ano ou dois, e aí acabou. E aí eu te pergunto, qual que você acha que é a probabilidade de uma crise, não precisa ser um apocalipse, uma crise assim de médio porte nos próximos 10 anos? Cara, o ponto que a gente tá mundialmente, e isso é um grande argumento que o Spitznagel faz no livro dele do Dow of Capital. Quando você tem valorações extremas como você tem agora, crises não são mais cisnes negros, eles não são mais eventos raros. Eles eventualmente viram uma inevitabilidade estatística, a probabilidade sobe muito. Então, nos próximos 10 anos, é uma inevitabilidade estatística que isso vai acontecer. Bom, e aí? E aí, o que acontece é que o custo de você ignorar a realidade desse orçamento é uma possível falência ou disparada de juros ou medidas extremas no futuro. Aí você me pergunta, mas Rafael, por que então que eles estão fazendo isso? É simples, ciclo eleitoral, todo mundo quer um almoço grátis. Isso aqui é, entre várias coisas, né? Compra de votos. O Michel Temer, quando entrou lá e deu um monte de aumento para servidor público, você fala, Rafael, é reajuste. Ele não é obrigado a nada, ele não dá se ele quisesse, tanto faz, dane-se. Ele falou, deu 20 bilhões pros caras. Bom, então, o que acontece? Bom, é um novo presidente entrando, né, com dificuldade de formar apoio base, dando 20 bilhões de reais por ano a mais para servidores federais, que são os caras que têm impacto direto na operação da máquina, e de defender ele politicamente e publicitariamente. Isso é compra de voto! É a coisa mais óbvia. E agora a gente tem ano eleitoral, né? Centrão e vários políticos com dificuldade de se reeleger, e daí você vê várias coisas setoriais, né, como por exemplo a renovação do corte de benefícios ou setor de revogação.
revogação do corte de benefícios ao setor de refrigerantes. Então, vamos dar 1,78 bilhões de reais de desconto de imposto para setores de refrigerantes. Por quê? Porque os deputados que votaram a favor disso são anarcocapitalistas infiltrados dentro do governo e acreditam que imposto é roubo? Claro que não. É a negociação, ó, é o seguinte, você dá ali pros caras, aí a gente sai ganhando, aí a gente vota no outro projeto que você sai ganhando, tudo bem, todo mundo se reelege, e depois quando isso aí quebrar, a gente culpa algum otário, ninguém vai entender mesmo. Essa é a situação que está acontecendo agora, são operações gigantescas de tentar comprar votos, de tentar redistribuir tudo, mantendo os gastos e... sem achar que isso... ou mesmo sabendo que isso vai dar alguma coisa, mas no mínimo você chuta a lata pra frente e vê o que acontece. A realidade que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos, e próximos anos eu quero dizer assim, cara, década no mínimo, ok? É uma realidade em que a gente vai ter que repensar gastos, que a gente vai ter que começar a repensar, escuta, precisa de 5 bilhões de reais por ano para ajudar o fomento e financiamento de exportação de café? Precisa ter um orçamento de produção de cacau e seringueiras na LOA? Isso existe, eu não tô inventando. A LOA do Ceará precisa continuar tendo gastos para estimular a pesca esportiva? E assim, esses são gastos pequenos. A gente vai começar a ter que repensar gastos grandes. Porque isso aí você consegue 1 bilhão aqui, 2 bilhões, tá. Mas assim, eu tô falando de um déficit somado aí ao longo dos próximos anos, que é alguma coisa tipo 300 bi, alguma coisa assim. Isso sem falar de produzir superávit primário. Eu tô falando de fechar o déficit. Depois disso, você ainda tem mais uns 300 bilhões de reais por ano que você tem que pagar de juros para evitar que você tenha que tirar dinheiro para pagar juros para aumentar a sua dívida e explodir eventualmente. E aí você tem um problema, meu campeão. Aí você tem um problema grande. Então a gente vai ter que começar a repensar gastos. E isso vai incomodar a gente. Não tem jeito. E eu tô falando assim, repensar gastos de começar a olhar para coisas de mais de 1 ou 2 bilhões de reais. Começar a falar assim, escuta... subsídio para agricultura, que tal cortar tudo? Dá uns 30 bi em nível federal, 31 a última vez que eu contei. Claro, depende da conta que você coloca. Eu não coloquei desconto de impostos, eu coloquei só repasse, subvenções, etc. Se você colocar desconto de impostos aí vai dar outra conta, mas isso aí é outra coisa. Mas 31 bi. Ah, mas o que a agro vai fazer sem subsídio? Pô, o Brasil não vai falir, então pelo menos eles vão ter gente com capacidade de, tipo, comprar comida. É uma troca que vai ter que ser feita no futuro. É o tipo de coisa que vai ter que ser revisado. E é o tipo de coisa que também influencia os caras querem falar, não, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde. Beleza, com que dinheiro? Porque essa que é outra coisa também que a esquerda toda, não, porque a gente tem que melhorar a nossa saúde, educação. Tá bom, tá bom. Pergunta pro Ciro Gomes também. Com que dinheiro? Ah, vamos estimular, vamos fazer obras, vamos fazer não sei o que. Tá bom, você vai desenvolver pra cara, vai desenvolver 3 vezes, tá bom. Quem paga? Você já tem um déficit de 160 bi, você já tem juros em cima disso de 300 bi por ano, você já tem o pagamento de juros, né? A taxa de juros no Brasil só está subindo e só vai continuar subindo conforme os bancos mundiais, os bancos centrais do mundo, né, continuarem subindo a taxa de juros e eventualmente você não vai conseguir pagar essa conta, fora o fato que se esses governos assumirem, você vai ter um declínio econômico e vai ferrar tudo. Então, o que vai reduzir a arrecadação do governo. Então, assim, como que você vai pagar isso? E daí o Ciro Gomes vai lá e responde pagando. Essa é a realidade que nós temos pela frente agora. Essa é a realidade. É uma realidade de, olha, você tem 2 caminhos de saída desse daqui, você deveria realmente fazer os 2. Ok? Claro, o caminho deveria ser você abolir o Estado simplesmente. Seria mais fácil. Mas como isso não vai acontecer, o caminho é, primeiro, você fazer um puta corte de gastos, e o segundo é você fazer um monte de reformas para o mercado para desenvolver a economia. Agora já estão baixando a previsão de crescimento do PIB, certo? Estavam falando lá no começo do ano 3%, eu falei, 1% aí assim, aí já é sonho. Já baixaram para 1,6%, né? Teve a greve dos caminhoneiros e tudo mais. Cara, continua apertando taxa de juros internacional que você vai ver o que vai acontecer. Fora a disparada do dólar, né? Você já tá tendo isso aí. Aí o que acontece? Ano que vem, como eu tô falando, é difícil um governo assumir, seja lá qual presidente que se eleja, ter base e conseguir fazer reformas. Então 2019 tá meio perdido. E mesmo que eles consigam fazer reformas em 2019, levam 6 meses pra isso sentir e começar a mudar alguma coisa, assim, contabilmente. Então você teria que me dizer assim, que o próximo presidente vai fazer reformas assim, profundíssimas, mudando o Brasil pra estilo Nova Zelândia. Aí eu te pergunto, com que congresso? Esse aqui? Esse congresso aqui que vai lá e joga 27 bilhão de benefícios para transportadoras? Difícil de ver isso. O que aconteceu nos anos Dilma, aconteceu nos anos Temer, apesar de algumas reformas, mas aconteceu, e está acontecendo agora, é um sistemático processo
de ignorar a realidade. Não só a realidade fiscal brasileira, como estou falando, mas a realidade internacional também, que também esquece-se. Eu não estou vendo jornais brasileiros assim, mesmo jornais assim como Valor ou Infomoney, eu não estou vendo eles falando assim de... Escuta, mas e se rolar assim uma desaceleração chinesa de 2% do PIB? Não tô vendo muito essa discussão. O que tá rolando agora é um enorme exercício de ignorar a realidade. E em breve, nós vamos ter que pagar a conta das consequências de ignorar a realidade. Fazer o quê?